consciência da família cristã face a esse mundo. É bom a gente perceber qual é a nossa consciência face a esse mundo. Como família cristã, perceber a nossa fundamentação. Pois hoje há um espírito igrejeiro que se coloca como fundamento da vida cristã. Mas nós, quando olhamos as Escrituras Sagradas, nós não vemos Jesus dizendo a seus discípulos: vá ao mundo e pregue igreja. Pregue igreja. Vá ao mundo e pregue igreja. Jesus não deu essa mensagem. Mas hoje o que vemos na boca de muitas famílias cristãs é a pregação do igrejismo. Coloque o igrejismo como fundamento da vida cristã. Jesus disse: ide e pregai este evangelho a todas as tribos e nações do mundo. Essa é a grande comissão. A nossa comissão é pregar o evangelho, as boas novas a todo o mundo. Partindo de Jerusalém, Samaria, vai para o mundo. Assim Jesus comissionou os discípulos. Por isso que eles abalaram o mundo. E o apóstolo Paulo lhe colocou um fundamento. E o fundamento de Paulo é Jesus Cristo crucificado. Aí está a mensagem básica do apóstolo Paulo: Jesus Cristo crucificado. Não é igrejismo. Apesar de ser um grande redeiro, pois ele fazia rede, consequentemente, um fabricador de igrejas, o apóstolo Paulo, ele pregou como fundamento Jesus Cristo. Agora ele diz: olha, sobre esse fundamento, você saiba como edificar a sua casa. Pois pode ser edificada com diversos materiais. E nós sabemos que a casa deve ser construída na rocha. Pois vem ventos fortes. Na vida há tempos bons e tempos de tempestades. É naqueles tempos difíceis que vamos ver onde construímos nossa casa. Na areia ou na rocha. E a nossa rocha está na pregação do Evangelho eterno. Aquele Evangelho que você pode ver em Apocalipse 14, o anjo levando em sua mão. O Evangelho eterno. E se um anjo leva essa mensagem em sua mão, é que o anjo é símbolo de rapidez. E nesta mensagem você vai notificar uma coisa. Você vai notificar uma coisa. Ela fala de juízo. E juízo significa fim. Ela fala também que essa mensagem deve ser publicada a toda nação, tribo e língua. E é uma mensagem rápida, pois é levada por um anjo. O Evangelho eterno. Aí está a nossa fundamentação. É isso que devemos em nossos dias anunciar a todo mundo, o Evangelho eterno. É isso que vai nos unificar. Não é a mensagem do igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo. Isso são costuras no manto de Cristo. São torres de Babéis que se ergueram e dividiram o manto de Cristo. Isso só trouxe fraqueza para a família de Deus.
O denominacionalismo dividiu a Igreja de Cristo. Isso só trouxe fraqueza. Não é igrejismo que temos que pregar. Mas a verdade não se encontra no igrejismo. A verdade se encontra no Evangelho eterno. Apocalipse 14 é o Evangelho eterno. É isso que vai nos trazer a unificação. É essa consciência que a família cristã deve ter. Não é igrejismo, não é denominacionalismo, não é tradicionalismo. Mas o Evangelho eterno. Jesus disse que devemos proclamar esse Evangelho. Os discípulos foram comissionados a pregar esse Evangelho. Eles pregaram esse Evangelho como se fosse o último momento para a sua geração. E o fervor era tal que eles conseguiram abalar o mundo de então. Esse é o resultado. Essa consciência deve pertencer hoje também à família cristã. A nossa pregação deve consistir no Evangelho eterno de Apocalipse 14. Não é igrejismo, denominacionalismo. A nossa fundamentação é Jesus Cristo e ele deve ser proclamado ao mundo. E esta mensagem do Apocalipse 14 do Evangelho eterno diz que virá o juízo. Isso é um tema pouco pregado. O juízo eterno. Nós estaremos diante de um juízo. Isso vai apresentar a brevidade do tempo. Isso quer dizer que Cristo logo voltará. Nós vamos nos encontrar com esta presença. Então temos que saber disso e preparar-nos, pois somos considerados a noiva e Cristo o noivo vem. Então é tempo da gente olhar para a parábola das virgens. É tempo de olharmos para a parábola das virgens. Lá está uma grande advertência. Aqueles que têm óleo e aqueles que não têm óleo, na condição do óleo está a diferença. Temos que saber o que é o óleo e como adquirir o óleo, para que não passamos a expensas da luz do outro. Isto é, sendo refletidos, iluminados pela luz do outro. A luz de um mentor. Pois nós devemos ser luzes do mundo. As Escrituras diz, vós sois a luz do mundo. Então cada um tem que ser farol neste mundo. Cada um tem que ter a sua própria luz diante da face de Deus. Lendo as Escrituras, nós obteremos essa luz, pois seremos iluminados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é um rio cuja profundidade nós não somos capazes de conceber. E é dali que vamos tirar a nossa riqueza, as boas novas, as imagens do Evangelho, iluminado pelo Espírito Santo. E isso não é privilégio de poucos. O Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Isto é um plano divino, é o plano de Deus. Não haverá privilegiado. Por isso que agora, nessa presente geração, todos somos sacerdotes. No Novo Testamento, todos somos sacerdotes. E sacerdote é a posição de privilegiado. Todos somos sacerdotes e vamos prestar conta a um sumo sacerdote
Hebreus diz isso. E o sumo sacerdote é Jesus Cristo que está no céu. A partir de uma visão do tabernáculo, nós podemos ver alguma coisa sobre a nossa posição. O tabernáculo é dividido em 3 partes como ensinamento de Deus para o homem. O primeiro era o altar, onde estava lá o sacrifício. Era a praça do sacrifício. O segundo era o santo, onde os sacerdotes iam e ofereciam incenso. Tinha o candelabro que iluminava. E o incenso são os louvores, as orações, nossos pedidos, que entravam no Santíssimo, onde estava a presença de Deus. Na perspectiva de hoje, a primeira etapa do tabernáculo, lugar do sacrifício, Jesus Cristo já fez. Ele preencheu o primeiro lugar. Agora resta o segundo lugar, o lugar dos sacerdotes, o lugar do santo, dos ungidos. Eles fazem orações, incensos, e esses incensos atingem o Santíssimo, onde está a presença de Deus. Então o segundo lugar agora é o nosso. Nós ocupamos o segundo lugar como sacerdotes de Deus. Todos nós somos sacerdotes. Não tem um privilegiado. Agora nossos incensos, nossas orações, nossos pedidos vão direto a Deus, porque o véu foi rasgado. Nós estamos direto na presença de Deus, por isso que agora Ele pode contar até os fios dos nossos cabelos. Deus nos vê de perto, Deus nos vê face a face. Hoje estamos diante da presença de Deus, pois o véu do templo foi rasgado. Hoje estamos no lugar santo. E o Santíssimo nos vê, pois o véu foi rasgado. Por isso que Ele pode ouvir nossos pedidos, nossas orações. E aí temos uma boa perspectiva. Se Ele ouve nossos pedidos, nossas orações, Ele nos atende. É uma boa nova, né? Então, nossa mensagem hoje é o Evangelho eterno, que deve ser pregado a toda a nação, tribo. E essa mensagem de nós, como sacerdotes, é uma tônica. Apocalipse diz, no primeiro capítulo, vós sois sacerdotes. Pedro diz nas suas epístolas que nós somos sacerdotes. Não vamos deixar que um outro, porque fez um curso de teologia na escola de fulano de tal, nos tire o direito de ser sacerdotes e venha dar ensinamentos para nós, ocupando o lugar do Espírito Santo. Pois hoje os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus e não por homens. Temos que despertar para essas boas novas. Você é filho de Deus? Você é da família de Deus? Você é dirigido pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é um rio cuja profundidade nós não conseguimos atinar. E diz Deus que Ele quer derramar desse Espírito sobre toda a carne. Eis a nossa presente época. Estamos diante da inundação do Espírito de Deus. E todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o nosso grande privilégio. É essa que deve ser a consciência do cristão, a pregação deste Evangelho eterno, e não de igrejismos, denominacionalismo, tradicionalismo. Isso é página virada. Isso ficou para o passado. Agora o nosso relacionamento é direto com Deus. Nós somos sacerdotes, ocupamos o lugar do santo. Pois havia 3 compartimentos. O primeiro compartimento do sacrifício foi ocupado por Jesus Cristo. Hoje, como sacerdotes, nós estamos no lugar santo e o véu está rasgado. Deus nos vê diretamente. É uma boa nova, né? Essa deve ser a consciência da família cristã. Estamos ligados direto com Deus através do Evangelho.
E o Evangelho é iluminado por nós, pelo Espírito Santo que está agora sobre toda a carne. Não precisamos de intérprete. Não precisamos de mentores. Nós somos sacerdotes. É uma boa nova, né?